Boa noite, queridos companheiros do Grupo Espírita Mensageiros. Aqui estamos para mais uma vez, em mais uma noite, nos reunirmos, compartilhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, compartilhando os conhecimentos e, sobretudo, as energias e vibrações que cada um de nós possuímos, contribuindo assim para que a espiritualidade possa, reunindo todo este magnetismo e tudo aquilo que nós pudermos doar, para que, utilizando, auxiliem, sobretudo, aqueles que mais necessitam, aqueles que se encontram nos seus leitos de dor, infelizmente, aqueles que ainda se encontram internados em hospitais psiquiátricos, hospitais comuns. Nós estamos ainda num período de pandemia, inclusive muitos companheiros e conhecidos nossos encontram-se internados. Então, que a espiritualidade recolha toda essa energia e vibração e esse magnetismo e leve até eles. E da mesma forma, que ela não se esqueça de trazer para cada um de nós, para cada lar representado aqui nesse instante, através desses estudos, trazer inclusive a paz. Aquela mesma paz que o nosso mestre amado e querido Jesus sempre desejava e principalmente que ele pedia, para que os apóstolos pudessem, em cada lugar que chegar, oferecer a paz. E que nós, como o próprio Mestre advertiu, estejamos também preparados para receber esta paz, ficar com essa paz, cultivá-la dentro do nosso coração, no nosso lar ou em qualquer lugar onde nós estivermos. Porque o próprio Cristo disse: se porventura os habitantes daquele lar não desejarem a paz, ela retorna com vocês. Que nós possamos então, queridos amigos, queridos companheiros, nos prepararmos exatamente para recebermos todos esses benefícios, todas estas bênçãos que Jesus, em sua bondade infinita e misericórdia, nos ensinou a compartilhar. E depois aprendemos com Francisco de Assis que é dando que se recebe. Todas as vezes que nós nos dispusemos a dar ou a doar alguma coisa, fiquem tranquilos, porque nós temos uma chance enorme de multiplicar tudo aquilo que estamos dando, tudo aquilo que estamos doando. Que nós possamos então agora, nesses instantes, nos sintonizarmos com esses amigos da espiritualidade, os nossos anjos de guarda, a equipe espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, capitaneada pela benfeitora Maria Amélia, para que nos auxiliem nesses instantes, primeiramente nos trazendo a tranquilidade e a paz, depois nos ajudando a mantermos a concentração, esvaziando a nossa mente para recebermos os ensinamentos e as informações que a espiritualidade nos preparou para esta noite, e enfim, que nos auxiliem a assimilar, apreender todo este conhecimento para, no nosso dia a dia, na nossa trajetória, na nossa caminhada, torná-la mais fácil, mais simples, seguindo exatamente as orientações trazidas por Jesus. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, aqui estamos para a sequência das nossas reflexões. Eu gosto sempre de usar esse termo sequência. Aliás, eu não gosto muito de usar a palavra encerramento, porque a nossa mente pode, muitas das vezes, nesses momentos, entender que as coisas se encerraram, que terminaram, que acabaram. Não, em hipótese nenhuma. A vida é sempre esta continuidade. Nem a morte paralisa, quanto menos uma mera despedida. Uma mera despedida exatamente proporcionando, nesta partilha, uma mera despedida proporcionando uma amplitude, proporcionando a cada um de nós ampliarmos ainda mais tudo isso que nós estamos recebendo, sobretudo levando às outras pessoas que cruzarem os nossos caminhos. Então, nesta continuidade a estes ensinamentos, a esta oportunidade que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos concede, vamos entender um pouco mais. E eu havia dito
aqui, infelizmente, é a primeira vez desse modo virtual, nós resolvemos iniciar o estudo de uma obra, Evangelho por Emmanuel, partindo do livro 1, um conjunto de livros editados pela FEB, que traz os comentários de Emmanuel às lições do Novo Testamento. E a gente começa com o Evangelho de Mateus, que traz riquíssimas informações para nós. O primeiro, segundo o próprio Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que foi escrito, e que vai nos ajudar a entender e a interpretar um pouco mais desta missão e desta tarefa do próprio Cristo. Nós fizemos no nosso último encontro presencial, e aqui eu vou utilizar esse espaço para fazer um breve resumo, mas nós tivemos a oportunidade de identificar na introdução e no prefácio desta obra os objetivos expostos pela própria FEB na codificação ou na separação, porque Emmanuel deixou muitas mensagens, são vários livros, todos escritos pela lavra do nosso querido Chico. Então, sim, podemos dizer com muita tranquilidade que a fidelidade, ela é imensa. O próprio Emmanuel chegou certa feita a dizer, e outros espíritos também confirmaram, que a fidelidade do Chico, no que diz respeito às mensagens mediúnicas, chegava ou atingia o patamar de 95%, ou seja, a interferência dele era mínima, e era uma interferência de 5% necessária. E é claro, o Chico, com todo o conhecimento e capacidade que ele tinha, não poderíamos dizer que seria uma interferência. Eu ousaria dizer que seria uma contribuição que ele estava dando a toda esta obra de Emmanuel. Então a gente fez um pequeno apanhado deste prefácio, da apresentação, para analisar Emmanuel em todos os aspectos que ele se utiliza para escrever, porque Emmanuel não foi apenas então somente aquele comentarista dos livros bíblicos, não. Emmanuel tem escritos psicológicos, Emmanuel tem escritos que nos ajudam a entender algumas diretrizes de segurança para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ele também faz análises e traz ou nos apresenta soluções, inclusive sociológicas, para que a humanidade possa ver e entender, e nos auxilia e muito no desenvolvimento científico, tecnológico e intelectual da própria criatura humana. E ele interpreta, gente, como ninguém. Ele pega um simples versículo, aliás, essa é a tônica de Emmanuel, através de um simples versículo, ele destrincha e traz informações contemporâneas daquilo que o próprio Cristo, e poderia dizer com uma certa fidelidade, daquilo que o Cristo gostaria, ou melhor, que ele nos disse. Só que Emmanuel faz uma interpretação numa linguagem talvez mais próxima. Cristo, sua linguagem é simples. Infelizmente, nós é quem acabamos criando uma distância entre ele e nós. Por quê? Porque nós já acostumamos com as nossas próprias, como é que nós podemos dizer, com os nossos preconceitos, e principalmente com aquilo que a religião de alguma forma nos traz. A gente aprendeu a enxergar o Cristo num patamar mais avançado, num patamar mais evoluído. E inclusive algumas crenças o trazem como Deus, como se fosse Deus. E aí a gente mesmo se coloca distantes desses ensinamentos e buscamos muitas das vezes interpretações equivocadas dos seus ensinamentos. E Emmanuel vai dar um pouco mais de proximidade, nós e esses ensinamentos, o que muito nos facilitam. A gente vai aprender a estudar bastante desses evangelhos, pegar aqueles versículos mais interessantes e relevantes e que o próprio Emmanuel comentou e exatamente trazer para o nosso dia a dia. E nessa pequena e rápida introdução, podemos dizer para vocês, esclarecendo que Emmanuel, através do Chico, escreveu 138 livros, foram 441 artigos escritos e foram 39 anos ininterruptos de trabalho dele com o Chico.
Então, vejam, são muitas informações que nós temos e que, infelizmente, nós acabamos deixando de lado ou desperdiçamos essa oportunidade quando a gente deixa de aprofundar e de estudar. Eu gosto até de dizer, e o nosso grupo Espírita Mensageiros tem essa virtude, porque já não é de hoje, há muitos e muitos anos, existe sempre um estudo onde se busca estudar Chico com Emmanuel, Chico com André Luiz, nas reuniões de domingo, são nas reuniões de quinta, estuda-se também as obras básicas, mas a gente não deixa este Chico e esses outros autores espirituais, Humberto de Campos, Emmanuel, André Luiz, a gente não os deixa de também avaliar a contribuição que eles trazem para a nossa doutrina. Então, que nós aproveitemos esta oportunidade. E eu me comprometo a, durante os nossos estudos, exatamente trabalhar este Evangelho por Emmanuel, começando pelo livro de Mateus, para nós darmos esta sequência, tá? Para nós darmos essa sequência ao entendimento do Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho que consta lá na Bíblia. Tanto é que hoje, por exemplo, nós vamos ver rapidamente o primeiro capítulo que Emmanuel intitulou A Plataforma do Mestre, que foi retirada do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo 21. Então, nós não vamos encontrar este texto especificamente de Mateus capítulo 1, versículo 21, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mas é o estudo do Evangelho. Por isso, a FEB intitulou Evangelho por Emmanuel, para que a gente possa e consiga entender um pouco mais e aprofundar. E nós vamos iniciar exatamente com esse texto. Interessante o nome e o título que Emmanuel deu, Plataforma do Mestre, para, dentro desse dispositivo, dentro deste versículo, comentar para nós este início da trajetória e o início do próprio livro do Evangelho de Mateus, da vida do Cristo. Esse texto, para quem quiser depois pesquisar, está no capítulo 174 do livro Vinha de Luz de Emmanuel. E o que diz esse versículo 21? Aliás, qual foi o trechinho que Emmanuel retirou exatamente para comentar? Emmanuel retirou o trecho chamado Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Gente, o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, ele vai trazer uma genealogia do Mestre. Mas antes de adentrarmos a essa genealogia e trazermos aqui alguns aspectos, é claro que a gente não vai fazer a leitura de todos os antepassados do Cristo, né? Desnecessário, está lá, depois vocês peguem a Bíblia e dêem uma lida, ou peguem o Novo Testamento na tradução do Haroldo Dutra Dias e deem uma lida. Nós não vamos trazer, mas antes de falar, seria interessante porque Emmanuel fala numa plataforma do Mestre. Claro, o Mestre nós sabemos, mas o que seria uma plataforma? Gente, uma plataforma nada mais é do que um plano de ação. Ora, qual que foi o trechinho que nós lemos? E que Jesus viria exatamente para nos salvar, ou salvar a humanidade do pecado. Então este era o plano de ação. A meta que Jesus utilizaria seria aquele norte que ele traçaria todos os seus atos, todos os seus comportamentos, os seus exemplos, os seus ensinamentos, o seu sermão, para que nós atingíssemos o nosso objetivo de nos livrarmos efetivamente do pecado. Para isso, Cristo estabeleceu alguns princípios esses que nós vamos ver no decorrer da obra, assim como a gente os enxerga no decorrer do próprio Evangelho. Nós conhecemos a vida do Cristo, talvez não nos apeguemos, não atentemos a determinados detalhes e principalmente aos aspectos espirituais que envolvem, mas, com certeza,
tem uma série de princípios que nós precisaríamos seguir para nós permanecermos nesse caminho. Bom, sobre essa própria genealogia ou a árvore genealógica do Cristo que Mateus traz ali no seu capítulo 1 até o versículo 15, salvo engano, que vem falando, dos patriarcas daquele povo até chegar em Maria, a sua mãe. Ele vai estabelecer, ou o principal objetivo de Mateus é estabelecer esta linha de contato entre o passado e o presente. Exatamente buscar lá na origem quem deu início, e quem deu início a uma primeira revelação que nós tivemos a oportunidade de ver e de conhecer, a primeira revelação com Moisés. Esses antepassados é que trouxeram, que deram origem a esta primeira revelação. E pode ter certeza, todos eles vieram exatamente enviados pelo próprio Cristo. E o Cristo, quando ele chega e Mateus faz essa genealogia, ou ele busca esses antepassados, ele faz exatamente essa ligação com a segunda revelação através do próprio Cristo. Aí é o próprio Cristo que veio em pessoa, se posso assim dizer, em espírito e verdade, talvez fique melhor, ele mesmo trazendo. Então, genealogia estabelecida por Mateus é para fazer este link, esta ligação entre os que precederam Cristo, que tinham uma tarefa, uma missão e que prepararam os caminhos para que ele próprio viesse. Essa genealogia, nas palavras de Emmanuel, nas palavras de Haroldo Dutra Dias, exatamente nessa sua tradução, ela tem como principal função definir a relação do personagem principal. Gente, quem é o personagem principal do Evangelho do Novo Testamento? É o próprio Cristo. Então a genealogia trazida por Mateus tem essa função de definir essa relação do personagem principal com o passado. Mas para o quê? Para destacar a importância no presente. Olha para vocês verem a quantidade de pessoas que tiveram que trabalhar para que esse personagem principal, agora no presente, no caso, naquela época, Jesus pudesse comparecer. E a gente vai percebendo que não é só, porque quem traz isso aqui, estou falando para vocês, é o próprio Haroldo Dutra Dias e esse texto de Emmanuel, a plataforma do mestre. Mas se nós formos procurar no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nós vamos encontrar ali alguns trechinhos, sobretudo no capítulo 1 e no capítulo 3, algumas referências que o autor faz sobre esse período de preparação. Inclusive ele vai dizer o seguinte, que aqueles imperadores de Roma naquela época, ou no período que antecedia a vinda do Cristo, eles pararam de guerrear, ficaram mais pacíficos. É como se tivesse dado aquela arejada no ambiente fluídico e espiritual do planeta, exatamente para receber o seu governador espiritual. Então, houve uma preparação também no plano espiritual. A genealogia nos traz essa preparação no âmbito reencarnatório, corporal. E é claro que tem também a missão de cada um daqueles profetas, daqueles patriarcas, do povo. Tudo bem? Mas há também essa preparação espiritual, exatamente ou especificamente para que Jesus pudesse chegar, para que Jesus pudesse comparecer. E isso vai demonstrando, acima de tudo, aquilo que Kardec coloca no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é o título do primeiro capítulo? Eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento. Por quê? Quando se estabelece essa genealogia e faz essa ligação do passado com o presente, é para demonstrar essa sequência, a continuidade. Não rompeu-se exclusivamente ou totalmente com o passado para iniciar uma nova doutrina no presente. Não, mas é uma sequência, é uma continuidade. Então, que isso fique bem claro para nós. E quando a gente começa a ler o texto de Emmanuel,
esse lá do capítulo 174 do Vinha de Luz que nós falamos, Emmanuel já vai começar falando o seguinte: olha, vocês acham que a missão do Cristo, por exemplo, porque a gente percebe em muitos lugares, aliás, a gente já comentou, né? O próprio povo hebreu, eles entendiam, inclusive parte deles, que o Mestre viria, principalmente fazendo análise de alguns textos evangélicos do Antigo Testamento, que o Mestre viria exatamente para, de alguma forma, revolucionar e como um general, conduzir aquele povo para que o povo dominasse, não fosse dominado. Então, já tinha-se antes essa ideia. Mas Emmanuel vai dizer o seguinte no seu texto: vocês acham que Jesus, por exemplo, é o reformador de atos políticos? Gente, tem pessoas que acham que sim, principalmente extraindo ou buscando ali algumas informações do próprio evangelho, naqueles embates com os fariseus, com os doutores da lei. Alguns acham que Jesus veio para reformar alguns atos políticos. Chegaram a perguntar para ele a questão dos impostos. Seria lícito pagar imposto? Mas isso é uma questão política. E Emmanuel fala: não, Jesus não pode ser entendido como um reformador político. Outros entendiam que Jesus poderia ser um comandante revolucionário. Aliás, o próprio Judas tinha essa ideia, ele imaginava isso, que Jesus seria um comandante revolucionário. Olha, eu entrego o mestre, e aí o povo todo já vai criar aquela animosidade, vão iniciar uma revolução, e Jesus vai comandar essa revolução. Partiu de um dos seus apóstolos essa ideia. Mas Emmanuel vai dizer: não, Jesus não foi um comandante revolucionário. Outros poderiam dizer que ele era um promotor de guerra civil. Sim, porque em alguns momentos ele trouxe determinados impactos que iam inclusive de encontro às próprias leis daquele povo. Ora, a lei manda que nós apedrejemos uma mulher pega em adultério. E o que o Senhor vai mandar? E colocava Jesus numa saia justa, né? Se ele falasse uma coisa, opa, nós vamos interpretar assim. Se ele falar outra, a gente já aí sim, nós pegamos no pé dele. E ele não falou nenhuma coisa nem outra. Mas isso é porque as pessoas imaginavam que Jesus seria esse promotor de guerra civil. Então Emmanuel já começa citando esses exemplos, ou ele traz esse rol exemplificativo, porque muitos outros podem estabelecer outros cognomes ou outras características dessa plataforma do mestre. Mas Emmanuel já começa falando: não, ponto. Jesus não tem esta tarefa, não tem esta missão. Muito pelo contrário, e a gente vai ver a opinião de Emmanuel daqui a pouco. Mas antes da opinião de Emmanuel, eu gostaria também de trazer a vocês algumas especificações trazidas por Humberto de Campos, sobretudo quando ele fala do Evangelho, também logo ali no início do capítulo 3º do seu livro Boa Nova. Algumas especificações, inclusive, que ele vai trazendo nessa conversa que ele teve com Hanã. Hanã era um dos sacerdotes ali do templo, inclusive que foi um dos juízes do julgamento de Jesus. Naquela conversa que ele tinha ali, eles começaram a falar e Jesus já falou: não, eu vim aqui para instalar o reino dos céus. E aí ele começou até a ironizar e tal: mas peraí, cadê o seu exército? E nesse diálogo, né, que Hanã vai estabelecendo com Jesus, e Jesus, assim, com toda aquela calma, com toda aquela tranquilidade, com toda aquela paciência, ele vai falando: não, o meu exército, os meus soldados estão espalhados por todos os lugares. E aí Hanã, né, ironiza: ah, você quer dizer dos tolos, dos ignorantes? E aí Jesus vai corrigindo: filho, não é bem assim como você pensa, tá? Porque as ferramentas que nós precisamos são exatamente os sentimentos e a boa vontade. A gente não precisa de nenhum outro tipo de arma para essa instalação do reino dos céus. Mas esse foi apenas um diálogo. O interessante que eu queria trazer para vocês é exatamente
aquelas características ou, como é que nós podemos dizer, os apelidos que Humberto de Campos trouxe para o Evangelho, porque o Evangelho é a plataforma do Mestre. E, para vocês terem uma ideia, Humberto de Campos fala que o Evangelho é o livro mais vivaz e formoso do mundo. Isso vindo de um escritor. Acrescenta ele que o Evangelho é uma mensagem permanente do céu entre as criaturas que estão em trânsito pela terra. Olha que poético, que fantástico. Diz ainda Humberto de Campos que o Evangelho é um mapa das abençoadas altitudes espirituais. Tudo isso nós encontramos ali no Evangelho. Por isso que eu achei interessante essas formas como Humberto de Campos denomina o Evangelho. Ele fala que o Evangelho é o guia do caminho, é o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Porque tem gente que acha que o Evangelho é só dor, é só sofrimento. Não. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é tudo isso que o próprio Humberto de Campos disse. Ele é um manual, ele é um guia para fazer com que nós alcancemos altitudes espirituais fantásticas. E o próprio Humberto de Campos vai exatamente dizer, e ali naquele capítulo 3, que fala das primeiras pregações, Jesus já reunindo o seu exército. Que exército que é esse? Dos apóstolos. Que apóstolos que eram estes? Pessoas simples, humildes, ignorantes, pescadores, publicanos, cobradores de impostos, comerciantes como Judas. Um grupo que praticamente se completa e se complementa uns aos outros para demonstrar a necessidade da humanidade como um todo. Ou seja, Jesus conseguiu reunir um grupo apostólico representativo de toda a humanidade. Inclusive ele utiliza o numeral 12. 12, para se ter uma ideia, para todos aqueles que estudam numerologia, representam exatamente essa universalidade, ou todos os cantos do universo. Olha que interessante. Enfim, nós estamos aqui já, para encerrarmos. Não nos esqueçamos, e aí o próprio Emmanuel, voltando ao texto, ele vai nos dizer qual que era a plataforma do Mestre, em que consiste essa plataforma que nós extraímos do próprio Evangelho. Ele vai dizer, salvar-nos dos nossos próprios pecados. Claro, nós precisaremos definir com o tempo o que seriam estes pecados, mas as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos vícios. Tanto é que ele diz ainda, libertar-nos da cadeia dos nossos próprios erros, equívocos, comportamentos contrários às leis divinas. E, sobretudo, afastar-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam no nosso mundo consciencial. Podemos dizer que é uma pena, por um lado, mas posso dizer por outro, é um consolo. Porque Emmanuel fecha o seu texto dizendo que a humanidade até hoje se acha no início do apostolado evangélico. Estamos como? No início? Será que nós já demos alguns passos? Como nós estamos? Diante dessa plataforma estabelecida pelo Mestre, e que se encontra no Evangelho, o que eu posso dizer? Estou com Cristo? Acompanho o Cristo? Represento o Cristo aqui hoje? Exemplifico os ensinamentos do Cristo? Se somos apóstolos, ainda que estejamos no início, não deixemos jamais de seguir essa plataforma e vamos atingir o nosso objetivo, ou os pícaros espirituais da evolução que é possível e permitida à criatura. Muito obrigado a todos vocês, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, por compartilhar nesses instantes essas reflexões. Desejo a todos uma excelente noite. Não parem de refletir. Continuem pensando,
trabalhem junto com seu anjo da guarda esses arquivos e principalmente as janelas da sua memória e procuremos colocar em prática todos esses princípios que o Cristo estabeleceu e que fundamenta a sua plataforma de trabalho para a instauração do reino dos céus no nosso próprio coração. Muita paz e até o nosso próximo encontro.